Da Secretaria de Educação e Cultura, vai acontecer agora o primeiro seminário da cultura afrodescendente, com a apresentação do mestre Chuvisco e da professora Raída. Espero que todos possam ficar fixados nessas apresentações que vai ter aqui, né? Com certeza vocês vão se apaixonar. Convidados especiais está aqui João Estilo e Ratinho, né? Ratinho percussionista vai estar aqui junto com a gente. E a nossa diretora de cultura também está aqui presente, é a Marley, né? A Carol também está aqui sempre, ela hoje está nas câmeras. Então, fiquem atentos que vai acontecer muita coisa boa, várias apresentações do que realmente é cultura. Não é verdade? Então, com a apresentação, vou deixar aqui o mestre Chuvisco e a professora Raída. Bem, pessoal, bom dia a todos e a todas, né? Quero ressaltar aqui a presença também do nosso querido Robert, o garoto aí que está sempre nos ajudando aí na cultura da cidade de Itapé. E assim, eu quero agradecer aqui a nossa secretária, né, a Marley, e a Carol também, Preto Mac, e todos esses, né, Ratinho, João Estilos, e dizer que é com um enorme prazer estar aqui podendo apresentar um trabalho no qual a gente já vem trazendo há muito tempo na nossa cidade, e que esse trabalho é uma riqueza de informações para que possamos estar não deixando a nossa cultura morrer, de onde é que viemos, o que somos, o que queremos, as conquistas, de que forma que o negro veio para essas terras brasileiras, né? No primeiro seminário da cultura, no dia 1º de maio, no dia 13 de maio de 1888, que houve essa praticamente última abolição que nós iremos falar durante o decorrer do trabalho. E eu quero passar aqui para o mestre Chuvisco para ele passar um alô para todos, porque a gente faz um trabalho consistente há muito tempo em várias cidades. Temos na cidade de Ilhéus e ele tem conhecimento de trabalhos em outras cidades, em outras capitais. Feira de Santana, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas aí eu vou passar aqui para o mestre Chuvisco para ele dar um alô para todos vocês. Pronto, é isso aí. Bom dia a todos, mestre Chuvisco, vocês, né? Kleber Barreto dos Santos, mais conhecido como mestre Chuvisco, baiano, da cidade de Feira de Santana, minha cidade natal. Como aí minha esposa já falou, né? Me apresentou aí hoje muitos assuntos relacionados à nossa cultura afrodescendente. E é um prazer imenso estar aqui em Itapé, né? Representando todo esse trabalho com a Secretaria de Cultura dessa cidade maravilhosa, que está sempre levando essas informações para os alunos. E vamos aos trabalhos, né? E é isso aí. Viu, professora? Fica à vontade. Então, hoje nós iremos falar realmente sobre abolicionismo. E o que é o abolicionismo? Então, o abolicionismo é um conjunto de medidas tomadas, ou seja, adotadas para a libertação, para libertar o povo. Então, isso que é abolicionismo, você aboliciona, né? Você dá um tônus de independência para aquela pessoa. E hoje, nós vamos falar aqui nesse nosso seminário sobre todas essas informações e pouco, né? Um pouco dessa história, porque a nossa história é grande. A gente tem uma riqueza de conquistas a partir de coisas que a gente trouxe na bagagem de lá do continente africano. Então, um continente muito rico e que chegou aqui, os negros, eles foram escravizados. Eu estou vestida aqui a rigor, né? Que são as nossas raízes, nós não podemos fugir das nossas raízes de matrizes africanas. Então, nós somos o povo negro, o povo brasileiro. Quando não é preto na pele ou no cabelo, ele é preto no sangue, no seu DNA. Então, eu vou pedir para o mestre Chuvisco ele passar aqui um vídeo
ressaltando e mostrando de que forma é que esse negro veio aqui para as terras Brasil, né?
Não ligar esse vídeo hoje. Não, tá passando aí como é. Tá lindo essa violão. Aí vai passar o cabungueiro. Cadê essa lona que não é muito lindo? Aonde? A internet é maravilhosa. E fala fibra. Tem que... Vai ter sorteio, né, Railda? Vai sortear alguma coisa? Vai, né? Daqui a pouquinho. Conhecidos como escravos tigre, eles carregavam aí tonéis cheios de urina e cheios de fezes. Antes do saneamento básico e dos programas de higiene do governo, os grandes centros do Brasil, ainda a latrina, tinham como base do despejo de dejetos sanitários. Sem privadas, até os mais ricos defecavam e urinavam numa insólita casinha ou em pinicos, que eram esvaziados diariamente e preenchiam nojentos tonéis ou valas presentes no lado de fora da casa. E esses tonéis ficavam lá de fora da casa até que eles enchessem ao máximo ou esborrassem, para que então sim pudessem ser esvaziados nos rios e mares. Todavia, por trás desse sistema pouco higiênico, uma figura intimamente associada ao escravismo urbano era obrigada a desempenhar o papel. Era o escravo responsável pela recolha dos dejetos, apelidado de tigre.
Por mais de 300 anos, eles recolheram as fezes dos senhores e despejavam no mar ou no rio próximo. Os escravizados tinham que carregar nas costas grandes tonéis repletos de fezes, sendo que muitos deles geralmente eram sujos ou não suportavam a quantidade depositada, fazendo com que o explorado fosse atingido pelo excremento. Como consequência, muitos deles eram marcados por gotas ou lastros de fezes na pele, resultando em listras que podiam até marcar por conta da acidez. E assim nasceu o apelido tigre, ou seja, muitos dos escravos, agredidos com a sujeira e a amônia dos dejetos, ficavam com marcas brancas permanentes na pele. Os tigrados receberam o nome de maneira pejorativa. Para vocês terem ideia do quão difícil era a vida desses escravos, quando as pessoas os viam na rua, elas simplesmente se afastavam deles, por conta do mau cheiro ou por conta da má reputação. E isso indiferente se eles estavam a serviço ou fora do serviço. Tais atitudes causavam forte impotência e isolamento e prováveis abalos psicológicos. Ao mesmo tempo, existem teorias onde é afirmado que, apesar da indigna função, os escravos tigre ainda não estavam no final das hierarquias mentais criadas entre os negros em cativeiro. É isso mesmo que você ouviu. Existia uma hierarquia mental para eles, no caso, dividirem, né? Quem tinha as melhores funções, quem eram os melhores entre eles, mesmo na função aí de cativeiro. Na situação de refém, os explorados muitas vezes buscavam refúgios em superioridade, mesmo que quase nulas em relação aos outros. Os tigres estavam mal, mas para muitos deles estavam melhor do que os escravizados que catavam o cocô do chão e os colocavam nos tonéis. Isso dava uma ideia de maior dignidade. Era melhor carregar do que lidar com um bruto. E, pelo menos, junto às fezes dos senhores, estava o seu próprio excremento. Ele carregava o próprio dejeto, também argumento que era usado para manter o mínimo de sanidade. É aquela coisa, né? Eles pensavam, eu vou ter que jogar o meu dejeto. Já que eu estou indo para lá, vou aproveitar e levar um deles também. E isso dá uma sensação de superioridade, de dignidade, né? É como se eles estivessem fazendo apenas um favor, e não como se fossem escravos. Porém, essa teoria está ligada a um circuito informal de hipóteses romantizadas sobre o período, sendo difícil atestar em pesquisas documentais. Segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastro, em fala à BBC, esses eram escravos ou escravos de aluguel que geralmente eram destacados para esse tipo de trabalho. Como eram proibidas as fossas no Rio de Janeiro, capital imperial, muitas famílias endinheiradas tinham a menos um desses trabalhadores que eram usados nesse ofício unicamente até a década de 1860. Para o estudioso, por mais que seja a impressão dada à pobreza desses trabalhadores, o escravo não era uma mão de obra barata. Inclusive, já nos estudos de Gilberto Freire, revelados em Casa Grande e Senzala, se entendia que o trabalho dos escravos tigre era usado de forma extensiva numa rede de dominação que pleitava todas as esferas da vida na sociedade senhorial até a vida íntima sanitária. Segundo o sociólogo, a extensão do uso desse modo de trabalho retardou a criação de redes mais higiênicas de sanitarismo nas cidades. A presença desses escravos começou a se diluir na capital do Rio de Janeiro a partir dos anos 1860. A cidade passou a receber grandes obras de saneamento por iniciativa de Dom Pedro II, que trazia novas tecnologias de fora. Muitas dessas práticas sanitaristas eram inclusive novas na Europa, pois cidades como Londres e Paris também eram bem pouco higiênicas até o fim do século XIX. Inclusive foi lá, em Londres, que ocorreu um evento conhecido como o Grande Fedor, ocorrido no verão de 1858. Nesse ano, o calor absurdo fez potencializar o mau cheiro do lixo, dos excrementos e dos efluentes humanos depositados no rio Tâmisa. Só a partir desse evento que o sistema de esgoto foi construído na cidade. Cidades, mesmo capitais, mais periféricas, mantiveram esse ofício por um longo tempo.
É o caso de São Paulo e aqui em Recife, que tiveram tigres até os anos 1880. A partir do início das campanhas pelo saneamento básico, começou-se a atrelar o emprego dos escravos ao atraso, como se fossem eles e não a escravidão um obstáculo ao interesse público, apesar de as políticas abolicionistas estarem em auge na época. Então, com o saneamento básico sendo empregado em todas as cidades do Brasil, aos poucos os escravos foram deixando de ter essa função terrível na sociedade brasileira. Pois é, pessoal, não foi fácil a vida dessas pessoas que tiveram que carregar tonéis de excrementos pelas cidades. Mas ainda bem que o saneamento básico chegou, apesar de não ser lá aquelas coisas, né? Pelo menos serviu para que esse tipo de trabalho, em conjunto com as leis abolicionistas, deixassem de existir. Pronto. Então, pessoal, vejam aí como é que foi o sofrimento, a captura do negro, né? Como se fossem animais selvagens, capturados, né, no seu país de origem. E muitos deles viviam em locais nos quais eles eram reis e rainhas, mas eram capturados e vinham aqui para o Brasil naquela situação terrível, né? Que aí eu fico assim meio triste, fico até emocionada, porque a gente vê o ser humano ser tratado de uma forma tão selvagem, tão desumana, tão pregressa, e assim, ainda catar excremento com as mãos, colocar na cabeça e levar para despejar, passar na cidade com aqueles baldes. Antes, eu criança, eu olhava aqueles livros, eu dizia, nossa, olha o negão carregando água pelo meio da rua. Poxa, rapaz, mas eu não sabia, depois é que eu vim estudar a história. E também ainda costuma chamar de tigres, né? Por conta do dejeto, a amônia, que escorria pelo corpo, que eles quase não tinham roupa, né? Só usavam um sobreposto para tapar o sexo. E aí o que acontecia? Eles ficavam marcados e a ponto de causar um problema de pele e um mau cheiro, porque aquele cheiro daquela amônia, aquele mau cheiro, não é nem cheiro, aquele fedor mesmo, ficava impregnado no corpo, na pele, no rosto, né, nos cabelos. Então o que acontece? Sofrimento. E vieram do navio negreiro, vocês viram de que forma? Muitos deles morriam. Muitos deles se jogavam no mar. A moça pariu a criança, que ela foi capturada grávida. Quando no navio negreiro, ela pariu lá, ela deu luz à criança. E ela prefere suicidar-se, jogar-se ao mar. Deus que me perdoe pela vida, mas certo sofrimento, e ela nem veio para aqui, ela só não resistiu à captura de vir no sofrimento daquele. E eram dias e mais dias para vir do continente africano até aqui o Brasil, num navio negreiro, amarrado, acorrentado, uns amontoados por cima do outro, e de uma situação de quê? Que a comida era uma panela de angu, e no qual eles chegavam ali, pegavam uma concha, né, e saíam distribuindo, colocando nas mãos deles, e quem comeu, comeu, quem não comeu ficava ali com fome. Adoeciam e morriam durante essa trajetória. E quando chegou aqui, vocês viram aquele trabalho escravo, né, acorrentados, amarrados, e sofrimento total. Depois que chegaram aqui, tem a imagem do tronco aí, filho? Depois, quando chega aqui, está ali. Quando não fazia aquele trabalho escravo, porque eles eram leiloados. A gente viu que eram leiloados. Quando chegava aqui, eles compravam, e eram os próprios amigos, os próprios negros que capturavam os outros. Porque quando eles chegavam no porto, porque eram nas regiões portuárias, como assim Ilhéus? Aí já tinha quem comprasse. Chegava no porto de Ilhéus, que aqui também teve escravos e tem quilombo. Se tem quilombo é porque tinha escravo. Em Ilhéus tem um quilombo. Lá na frente eu vou falar dos quilombos. Porque muitos negros se refugiavam nos quilombos. Muitos negros, eles
fugiam dos castigos, da forma desumana pela qual eles eram tratados. E quando eles, um ou outro, não cumpria a tarefa como deveria cumprir, o qual estava estabelecido, eles o que? Iam para o troco. Tomar 50, 70, 80, 200 chibatadas. E a gente viu ali um rapaz cuidando aqui, ó. O negro ali, ó, cuidando das feridas. Ali é dentro da senzala, cuidando das feridas. Designava um outro negro que pudesse cuidar, né? Daqueles outros negros. E aí o que acontece? Eles cuidavam das feridas do negro, para depois voltar para o trabalho de novo. A gente viu carvoaria, a gente viu muitos lugares no qual o negro era submetido a trabalhar. Aquele menino com a bandeja na cabeça, a bandeja na cabeça e o outro garimpando, era catando ouro para os senhores, porque levaram as nossas riquezas, muitas pedras preciosas, minas, garimpo, né? E muitas pedras preciosas que levaram daqui do nosso país. E aqui até hoje nós estávamos vendo um movimento há pouco tempo que estavam encontrando ouro aqui perto da Bahia. Então em Minas, propriamente na região de Minas, é que tem essa quantidade de ouro. E aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Eles faziam o quê? Telhas. Essas telhas, eu trouxe uma para mostrar porque é uma telha simples. E o que acontece? Eles moldavam a telha nas pernas. E daí, as pessoas mais velhas costumam dizer assim: ô fulano, que motorista é esse feito nas coxas? É de onde surge essa expressão, feito nas coxas. Entendeu? Fulano é feito nas coxas, porque a coxa de um negro não era da grossura da do outro. Então, cada negro tinha a sua coxa da sua grossura. E aí saía, quando cobria a casa, às vezes a casa ficava molhando, mas é porque é feito nas coxas. Eu sempre me perguntei, por que essa palavra feito nas coxas? Eu sempre ouvi o meu pai falar: ah, mecânico feito nas coxas. Ah, professor feito nas coxas. E eu não entendia. Eu vim entender depois que eu fui estudar a nossa cultura, o porquê do feito nas coxas, né? Então, era uma das profissões do negro. Outra profissão, várias profissões que eles tiveram, né? Fazer vasilha de barro, vasos de barro, colher, panelas, tudo era feito de barro para eles cozinharem, porque eles não tinham aquela louça que vinha do patrão, né, que traziam lá da Europa. Então o preto tinha que fazer suas vasilhas de barro. Como também construir chapéus de cipó, né? Chapéus de cipó, de palha, vassoura de palha também. Então são as profissões do negro que a gente herdou. E aí tudo eles faziam peneiras, né? As peneiras. Aqui a gente colocou enfeitezinho, né? Mas é porque é a cultura. Mas aqui está uma peneira feita de palha e de paus, né? Então tudo isso aí, a construção do negro que a gente foi herdando. Eles também costumavam colocar água também, ou farinha na cabaça, porque eles também produziam farinha. Eles plantavam a mandioca. E aí produziam farinha, né? Depois a gente vai falar mais adiante sobre as comidas típicas, né? E também produziam esse bichinho aqui chamado samburá, né? Eu conheço por samburá um cestinho feito de cipó, na qual o pescador leva pendurado aqui do lado para colocar o seu peixe dentro. Então eles também tinham que pescar, porque era uma das comidas do negro, o peixe assava ali na palha de qualquer jeito. Tinha também a cestinha, né? Eles faziam cesta de cipó, faziam as coisas para poder
colocar as coisas, os balaios na cabeça, que depois o mestre Chubisco vai colocar aí, vai passar vai passar pra gente aí todo esse aparato. Assim, e o que é que a gente tem que falar? A gente vai falar também da dança, né? Aqui a gente está falando de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um grande guerreiro que, quando o negro lutava, ele fugia, ele se refugiava dentro das matas. E nessas matas, onde eram refugiados negros e negras e formavam suas famílias, plantavam, colhiam, pescavam e faziam tudo o que era necessário para a sobrevivência. E tinha que ter um líder que ensinasse lutas, estratégias de guerra. Aí tinha a Gangazumba. O Gangazumba era tio do Zumbi dos Palmares. Então, o que é que acontece? Ele assumiu a liderança do Quilombo dos Palmares após uma desavença que houve, porque Gangazumba queria entregar e servir a coroa para ficar sendo liberto. Ele seria liberto, não seria mais escravo. Mas para isso ele tinha que entregar o restante do pessoal. Então, devido à descoberta dessa história, o Gangazumba apareceu morto, que não se sabe ao certo, né? Gangazumba, né? Filho do rei do Congo, e aí tem aqui a árvore genealógica, né? Desse pessoal que liberava o Quilombo. Primeiro foi Gangazumba, né? Irmão de Gangazona, filhos do rei do Congo. O pai dele é rei. É isso que eu falei para vocês. E aqui se tornaram escravos. Temos nas histórias, temos a Cotirene, né? Temos Dandara, aí, a esposa de Zumbi, que gerou os filhos, gerou mais 3 filhos com Zumbi. E ela dominava a arte da capoeira, era guerreira, ela lutava. Quando os negros saíam para ir caçar ou pescar e alguém queria invadir o quilombo, ela pegava as mulheres e aí o bicho pegava. Ensinou a estratégia de capoeira, porque a capoeira, né, mais tarde a gente vai ver, foi criada pelos negros, justamente para isso, por ânsia de liberdade. O primeiro abolicionista foi realmente o negro. Hoje estamos falando de 13 de maio, da abolição da escravatura, falando de Princesa Isabel, que mais tarde nós vamos ver negros que fizeram a história do abolicionismo. Mas o primeiro abolicionista começou aí, no Quilombo, com Dandara, com Gangazumba, com Gangazon e tantos outros que estavam lá, que se a gente for listar, nossa, o Quilombo era imenso, que até hoje ainda existe. Então, foi um movimento político que começou, né? E o que é que acontece? A gente vê que não só tiveram homens, também tiveram mulheres. E que até hoje somos guerreiras, estamos aí. Eu estou aqui vestida a caráter, porque eram assim, depois a gente vai mostrar para vocês, era assim que as negras se vestiam e que até hoje muita gente cultua, né, as suas raízes, e nós devemos isso ao negro. E que o negro, nós não somos descendentes de escravos, não. Nós somos descendentes de reis. Rei do Congo, a rainha. Por quê? Eles eram capturados lá. E viam uma situação daquela. Ah, eu sou descendente de escravo. Eu não. Eu sou descendente do rei do Congo, de Zumbi dos Palmares, de Dandara. Eu sou negra. Sou negra, amo minhas raízes. Porque nosso país, os brasileiros, os mestiços, nós somos mestiços. Somos negros, brancos e índios. O nosso sangue está aí dizendo isso para a gente. A miscigenação, a mistura das raças. E quando a gente fala de cultura,
É isso que a gente aprende. É isso que a gente sabe. Temos na nossa escola, a nossa escola aqui do mestre Chuvisco, a professora Raída, da cidade de Itapé, Bahia. Em Ilhéus também nós temos. Nós temos alunos espalhados por aí afora, em São Paulo, Rio de Janeiro, em vários lugares que o mestre Chuvisco tem essa turma. E a gente está sempre em estudos. A gente está sempre correndo atrás de todos esses estudos. Olha aqui, olha. Abolicionista negro. Vamos falar de um aqui, ó, Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Um baiano que nasceu de nascimento e era filho de uma negra livre e de um pai branco português, né, que lusitano é português. No entanto, mesmo tendo nascido livre, ele foi feito escravo aos 10 anos de idade e assim permaneceu até 17 anos. Quando conseguiu provar que nascera de ventre livre, porque eu vou falar, né, da lei do ventre livre, que foi uma das primeiras leis, que a criança que nascesse a partir daquele período, ele seria livre. Ele, né, ele teve que provar. Ele passou a experiência da escravidão, mas assim, no entanto, ele conseguiu se alfabetizar. Ele era autodidata, sozinho, alfabetizar-se. Tornou-se jornalista, advogado, escritor, literário. Luiz Gama não chegou a ver a abolição dos escravos, mas morreu em 1882, em São Paulo, onde residiu a maior parte de sua vida. Exerceu com destaque a profissão de jornalista e fundou a caricaturista Aguinaldo Agostinho, o humorístico O Diabo Coxo, em 1864. E foi nessa mesma época que entrou em contatos com os ideais abolicionistas e republicanos, por meio da loja maçônica América, que era frequentada também por Rui Barbosa. Rui Barbosa é o grande abolicionista, olha aí. Né? Movimento político. Com o quê? Com o intuito, com o objetivo de libertar. Então é isso que significa abolicionismo. E é isso que temos o negro aí, ó. Então é isso que a gente tem que ver, gente. As lutas. O menino nasceu de ventre livre e foi escravizado. Aqui, ó. Foi escravizado. A lei do ventre livre. A lei 240, né? De 28 de setembro de 1871. Então, o que é que acontece? A gente está vendo aí José do Patrocínio. Na escola a gente estuda e a gente aprende. Olha outro abolicionista, negro. Filho de negro com negra, filho de negra com negro. Certo? Então, o que é que acontece? Olha aí, José do Patrocínio começou a atividade de jornalista, né? E conjunto de Derleval Fonseca, o jornalismo lhe abriu as portas para a luta contundente contra a escravidão, mas também para a propaganda pró-republicana. E indicava o país na década de 1880. Então vocês estão vendo que as lutas abolicionistas não só houve no dia 13 de maio, não. Começou lá atrás. A lei 13.000, ou a lei da abolição da escravatura, de 13 de maio de 1888, foi apenas a última. Não é isso? Então, olha aqui o outro, André Rebouças, foi outro abolicionista. Filho de mestiço notório da época do Império, Antônio Rebouças, Pereira Rebouças, chegou a ser conselheiro de Dom Pedro II. Formou-se com seus irmãos em engenharia e tornou-se notável a exercer profissão em menos de 3 ocasiões. Resolveu o problema do abastecimento de água no Rio de Janeiro. Quer dizer, olha o negro aí, ó. Foi luta. Luta por ideais abolicionistas. Ele também foi sócio fundador da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Mais patrocínio
mas patrocínio também de outras associações abolicionistas amparando de imigrantes, com a Sociedade Abolicionista e Central da Imigração. Então, o Rebouças também pensava na consequência desse fato e a necessidade de projetos para serem negros libertos e nossas formas de relações sociais e no universo do trabalho livre, e de deixar lá também a questão de imigrante europeu que, se não tivesse plenos direitos como cidadão, sofreria processo de reescravidão por parte dos donos das terras concedidos. Então vejam só, antes de 1888 já vieram as leis abolicionistas, Almir Barbosa, José do Patrocínio, Luiz Gama e tantos outros monstros sagrados das nossas leis da escravidão. E o que acontece? A comunidade negra, eu vou ler aqui, ela não festeja o 13 de maio, eu tenho aí no folder, ela não festeja o 13 de maio. Por quê? Apesar da 13 de maio ter sido uma lei que libertou os escravos, o que aconteceu? A Igreja Católica, que catequizava os índios e trouxe a cultura católica para o Brasil, junto com os portugueses, eles não prepararam os negros para a sociedade, para trabalhar, né? Porque o negro era oleiro, pescador, cavoeiro, estivador, cabungueiro, que seja tigre, né? O homem que carregava as fezes. Tem ainda a pronúncia do rapaz, eu estou enfesado. Eu ouvia meu pai falar que estava enfesado. Mas enfesado por quê? Porque está fedendo a cocô. Isso significa a palavra enfesado. Que só quem tem a minha idade é que sabe essa história de enfesado. Mas é isso. Então a gente vê que a comunidade negra e o Estatuto da Igualdade Racial, que combate a intolerância religiosa, no artigo 1º, eles falam aí que eles não adotam e eles não festejam o 13 de maio. Às vezes a gente faz festejos por isso, porque o negro foi jogado à margem da sociedade. Houve a abolição da escravatura, houveram as leis. Quantas leis nós tivemos? A primeira lei, tivemos primeiro um decreto. Esse decreto veio aí, decreto 1695, de 15 de setembro, que proíbe o leilão de negros. Proibiu o leilão de negros, essa lei. Os negros vinham, mas era proibido. Por quê? Porque uma família inteira era capturada. Aí, às vezes, eles só queriam leiloar o pai. Aí abandonava a mãe. Iam as crianças. Aí ficava a mãe com as crianças. Dali a pouco o povo queria capturar a mãe, porque a mãe era boa de leite. Depois a gente vai mostrar o leite. Aquela negrona dos peitão, que era boa de leite, a negrona leiteira, eles levavam porque eram as amas de leite. Depois a gente vai mostrar ali. E deixavam as crianças. Então, essa lei proibiu o leilão de famílias que fossem separadas, menores de 15 anos. Então, esse primeiro decreto foi proibido esse leilão de negros. Então, o que foi que aconteceu? Proibiu. E aí, veio outro decreto, a lei de Eusébio de Queiroz, de 15 de setembro, né, que acaba com o tráfico de negros. De 15 de setembro de 1850. Aí vem vindo, né? Vejam aí até vir de 1888. Aí depois vem o outro, a lei do ventre livre, que crianças que nascessem de mães que eram escravas, elas já não eram mais escravizadas. Elas já nasciam de ventre livre. Já eram crianças livres, não eram mais escravas. Depois vem a lei do sexagenário, que
que é a Lei 3.270, né, que proíbe também aquele negro que tenha mais de 60 anos ser escravizado. Mas para isso, ele teria que ficar mais 2 anos trabalhando, porque diz que era como pagar um benefício ao patrão por ter comprado ele, né? Então, essa lei do sexagenário. Depois veio a Lei Áurea, que é essa lei, né? Que é a lei de 13 de maio, que é a lei 533, que é a Lei Áurea. Então, vejam só, foi muita luta, muita correria, muita guerra, né? E aí o negro, o que foi que aconteceu? Pois a gente vai mostrar aqui. O negro foi se apertar em favelas, foi morar em quilombos, foram viver de material reaproveitado. É por isso que até hoje tem as favelas, porque o negro não tinha poder aquisitivo de construir sua própria casa e se tornaram até ladrões, porque saqueavam, tinha as maltas, eles saqueavam, eles vinham, eles ficavam escondidos e quando tinha oportunidade de saquear armazém, saquear casas, assaltar pessoas, e muitos deles sabiam estratégia de luta, porque eles tiveram que lutar para se refugiar nas matas e eles aprenderam a usar paus, usar todo tipo de arma, usar o chute, usar o murro, usar a capoeira para poder se libertar. Que foi por isso que a capoeira entrou no Código Penal, porque a capoeira, que eles usavam a capoeira, estratégia de luta. Aí sim, foi o negro escravizado que criou a capoeira, com ânsia de liberdade, para se livrar dos castigos do feitor. Que apanhar, tomar 50, 70, 100, 200 chibatadas no tronco, porque não lavou os pratos direito, porque não catou aquela quantidade de café e não cortou aquela quantidade de cana-de-açúcar, porque foi o período da cana-de-açúcar que era muito cara. Então, compravam os negros, né, em leilões para plantar nos engenhos de cana-de-açúcar que a gente mostrou ali naquelas fotos que o mestre Chuvisco mostrou ali na estante. Mas aí, gente, o que é que acontece? Nós não estamos aqui para falar só de coisas ruins, né, que o negro passou, coisas ruins que embalou a nossa trajetória do negro, né, aqui no nosso país. Então, o que é que acontece? A gente está aí a todo momento vendo que temos comidas. Olha só como era a comida do negro. Isso aqui eu não sei se alguém conhece o fato, né? Olha o fato. Olha o feijão com mocotó dentro. Olha ali, unha de mocotó. As partes. Por quê? Porque matava o boi e os patrões, os donos dos escravos, comiam o filé, a alcatra, o chã de dentro, toda a parte boa do boi e as vísceras. O negro tinha que ir para não morrer de fome, não ia jogar as vísceras fora. Eles limpavam aquelas vísceras e cozinhavam para comer as vísceras do boi, a comida do negro. Então, o mocofato é isso aí, o tradicional mocofato. Aí temos também, né, o torresmo. Matava o porco. O que é que comia? A tripa do porco, o toucinho do porco, o torresmo com a farofinha, porque eles também produziam farinha, e o arroz, né? Aí o milho, eles produziam também o milho. Então tinha os produtos do milho. Faziam cuscuz, né, a canjica, o mingau. Então isso era a comida do negro. Estamos aí na época do São João, né? Chegando no São João. Aí o que é que acontece? A gente gosta, né, de comer canjica, comer milho assado, comer munguzá. Quem não gosta? Mas por quê? Porque a gente herdou isso aí do negro, na lavoura. Olha aqui, a gente chega em Itabuna, chega em Ilhéus. Aqui tem o Bar do Acarajé, mas não tem, né, a tradicional baiana. Assim, temos um menino ali do Bar do Acarajé, na cidade de Itapé. Mas quando a gente vinha à feira, aos sábados, tinha sempre uma baiana vendendo acarajé. A minha tradição era vir à feira
com a minha mãe, principalmente para comer o acarajé. E quando eu não podia vir, a minha mãe levava o meu acarajé. Aí tem também, né, a cocada, tem a tapioca. E as negras que não faziam esses quitutes, né, elas traziam o quê para vender? Olha aí, elas sentadinhas ali, ó, para vender na cidade. Saía de lá da roça, tem o Palmeiras, né? Tem o Palmeiras, tem o Bandudo, tem a região de roça, tem a estiva, tem o pessoal de trocamento. Eles plantavam e colhiam, uma parte eles comiam e outras eles traziam para a cidade para vender. Né? A banana, a laranja, né? A jaca. E até hoje a gente herdou toda essa parte de comércio, né? É o comércio do negro. Então, o que acontece? A gente passou períodos muito tristes, mas aí a gente acabou vendo que em nossa vida a gente teve essa riqueza aí, ó. Olha aqui o artesanato, né? A arte em madeira e cipó. Todo o artesanato. Olha aí. A peneira que eu já mostrei, né? E hoje a gente vê isso aí que é produzido. A vassoura, né? Aqui o leque, o abano, né? De coisa. Olha aqui uma senhora, ela fazendo os cestos para colocar roupa, a cesta para ir à feira, né? Que era muito utilizada, aquelas cestas, né? E tá aí a produção, a fabricação de objetos de artesanato. Olha aí como tá, como temos aqui essa riqueza de enfeites. É muito fácil no mercado de artes, de Ilhéus, de Itabuna, a gente encontrar essas figuras. Aqui em Itapé, com a fé em Deus, com a nossa querida Marley, né? A secretária de Cultura, nós estamos esperando ter o nosso mercado de artes para poder a gente expor. Olha aqui a moda africana, olha que coisa linda. Olha que maravilha. Por que a professora Railda hoje está vestida aqui desse jeito? Porque a gente conhece essa arte, toda essa roupa, todo esse aparato. Olha só os turbantes, que lindo, olha que negras lindas. Então é isso aí, nós temos toda essa riqueza. Olha os menininhos vestidos, né? Olha aí a roupa.